Oi pessoal, tudo bem? A palavra de hoje para reflexão está nas seguintes palavras que o Senhor fala com os mestres da lei. Quando ele é interrogado se era lícito pagar tributo a César. E o Senhor pede uma moeda da época e pergunta para eles qual era a imagem e inscrição que estava naquela moeda. E eles respondem: de César. E o Senhor fala para eles: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, aquilo que pertence a César precisa ser entregue a ele. E aquilo que pertence a Deus precisa ser entregue também. E eu não falo tão somente das questões monetárias, de coisas que nós precisamos entregar, como os impostos que nós precisamos pagar às autoridades deste tempo, desta época. Eu não falo somente daquilo que nós precisamos entregar e que nós sabemos que pertence ao outro, mas de tudo aquilo que nós assumimos diante da sociedade, que nós assumimos diante do outro. Ou seja, quando nós compramos, nós precisamos compreender que assumimos a responsabilidade de pagar, se foi comprado a prazo. Nós precisamos compreender que quando algo é tomado ou é emprestado, precisamos devolver. Quando nós trabalhamos para alguém, precisamos cumprir com as nossas obrigações. Quando prestamos serviços a alguma pessoa, precisamos prestar com qualidade e assumir o compromisso que foi feito. Então, prestar conta a César, devolver o que é de César, fala de tudo aquilo que não pertence a nós, que é direito do outro e que precisa ser entregue. Aquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer como cidadão ou como bom cidadão dessa terra. Porque o bom cidadão, ele cumpre com as suas responsabilidades. Ele faz as suas obrigações. Ele entende que ele vive debaixo de um sistema e vivendo regido por um sistema, ele precisa cumprir com aquilo que é devido. Ele precisa, na verdade, arcar com a sua parte. Mas também nós precisamos compreender que aquilo que é de Deus precisa ser entregue. Assim como muitas vezes pessoas entregam aquilo que é de César. Assim como muitas vezes você cumpre a sua responsabilidade como cidadão aqui nessa terra. Você precisa compreender que você precisa entregar o que é de Deus. Porque um dia vai ser requerido de você. Um dia aquilo que você, na verdade, precisava prestar conta, vai ser, na verdade, requerido de você. Você vai ter que se apresentar diante de um tribunal, você vai ter que se apresentar diante de alguém, e ele vai, na verdade, saber o que foi devolvido ou não. E eu não falo somente das coisas monetárias, como eu também estava aqui falando sobre César. Eu falo de tudo aquilo que na verdade pertence a Deus, porque o nosso tempo, a nossa primícia, a nossa vida pertence a Ele. E muitas vezes nós queremos entregar aquilo que é coxo, aquilo que é manco, aquilo que na verdade possui mácula. E eu falo de algo espiritual ao Senhor. Queremos entregar não as primícias, queremos entregar na verdade qualquer coisa, achando que ele vai receber. Mas assim como César tinha um padrão de recolhimentos de impostos, assim como tinha uma taxa devida para cada coisa, assim também é o Senhor. Existe na verdade um padrão para que o Senhor venha receber. Porque muitos querem dar o resto, querem dar, na verdade, aquilo que sobra ao Senhor. E nós precisamos prestar honra devida a Deus, porque Ele é Rei, porque Ele é Senhor. Então muitos estão se preocupando
emprestar, na verdade, ou devolver aquilo que é de César, mas estão esquecendo de devolver o que é de Deus. O tempo que muitas vezes você não para prestar a Deus, o tempo de oração, o tempo, na verdade, de intimidade com Ele, o seu tempo de relacionamento, o seu tempo, na verdade, de buscar a Ele, e que muitas vezes você tem se esquecido de devolver, porque não pertence a você. Ele requer de nós os 10%, não somente da nossa finança. Ele não requer de nós tão somente a primícia da nossa oferta, daquilo que a gente tem que entregar no templo. Ele requer também de nós a primícia da nossa vida. Porque chegará um tempo que isso irá ser requerido de nós. Que nós iremos ser pesados, que nós iremos ser postos na balança, eu digo nós, as nossas obras, e Ele vai, na verdade, pesar em uma balança justa, aonde não vai ter mais tempo para você se justificar, porque você não entregou aquilo que você precisava. Porque na época de Roma e até na época atual, quando você não paga aquilo que você deve, o negócio estreita. Quando você não paga, não cumpre os impostos, algo de você é retirado, porque você não assumiu a responsabilidade. Então assim tão somente será no dia em que todos irão se apresentar diante do Senhor e Ele vai requerer o que foi que você devolveu para Ele. O que foi que você entregou para Ele, sendo Ele Senhor de todas as coisas. Então essa palavra fala muito aos nossos corações, porque muitas vezes nós queremos entregar, ou entregamos o que é de César e esquecemos de entregar o que é de Deus. E muitas vezes nós entregamos o que é de Deus e esquecemos de entregar o que é de César e estamos descumprindo os princípios. E Deus, Ele não veio, na verdade, revogar algumas leis, Ele veio cumpri-las. E uma delas era justamente entregar aquilo que pertencia a Roma, aquilo que pertencia ao homem. E nós precisamos compreender, né, que aquilo que é de César precisa ser entregue a ele e aquilo que é de Deus precisa ser entregue a ele. Assim como aquilo que é de César possui uma imagem, possui um registro, aquilo que é de Deus possui um selo de autenticidade. E é necessário que nós venhamos cumprir com as nossas obrigações, seja terrenas ou seja celestiais, porque um dia irá ser cobrado e nós precisamos estar em dia, né? Entregando o que é de César, entregando o que é de Deus. E é esta palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima. E não se esqueça, a sua alma pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. Um dia Ele irá cobrar, né? Um dia Ele vai requerer de você. Você precisa, na verdade, compreender que a sua alma tem valor e a sua alma pertence a Deus. E se você não estiver entregue, ou se você não entregar a sua alma a Ele, você irá prestar conta, né? E diga-se de passagem que, né, será um alto preço a se pagar. Então, reflita nessa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e até a próxima.